Muito bem, bom dia. Estamos, então, retomando a nossa leitura. Esse é o sétimo encontro desse livro, né? Do livro do Exercícios para o Autodesenvolvimento, a Trilha de Seis Passos, do Joop van Dam. Eu estava revendo aqui hoje, o Joop van Dam faleceu em 2017, né? Mas deixou muitas coisas e teve uma boa influência aqui no Brasil também com a medicina antroposófica, né? Hoje, então, nós vamos dar continuidade. Quem vai ler para nós é a Marta, mas inicialmente a Márcia Lucena vai nos brindar com um verso meditativo, né? Um texto meditativo. É um texto. A mente pode e deve transformar-se para melhor. Pode livrar-se das impurezas que a contaminam e elevar-se ao nível mais elevado. Todos começamos com as mesmas aptidões, mas algumas pessoas as desenvolvem, outras não. Nós nos acostumamos com facilidade à preguiça da mente, sobretudo porque muitas vezes essa preguiça se esconde sobre a aparência de atividade. Corremos de um lado para o outro, fazemos cálculos e damos telefonemas. No entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais toscos e elementares da mente e oculta o que existe de essencial em nós. Um texto do Dalai Legal. Lama. Palavras de sabedoria. Marta? Bom dia a todos. A composição dos exercícios. Embora a experiência ensine, sempre se é chamado à ordem quando se pensa em fazer sequência, não é possível compreender inicialmente por que o exercício do querer segue o exercício do pensar, e não, como seria lógico, o exercício do sentir. Uma inesperada luz na composição dos exercícios foi lançada pela descoberta que fez John Dave, então presidente da Sociedade Antroposófica da Inglaterra, em 1979. Dave, que era jornalista do jornal inglês The Observer, entrevistou Elizabeth Kubler-Ross, pioneira no campo de acompanhamento a pacientes terminais. Ela lhe contou sobre os 5 estágios aos quais aqueles que são confrontados com o fato de que devem morrer dentro de um tempo determinado têm que passar. Após contestar a ideia, isso não pode ser verdade, há um engano nos relatórios, trata-se de outra pessoa, segue a raiva. Porque isso, justo o gesto que vem do fundo do próprio ser, se direciona para o meio externo. Segue-se a fase da negociação. Vou fazer uma dieta, não vou mais fumar ou vou oferecer algo à igreja, na esperança de que haja uma reversão. Segue-se, então, um período de depressão, onde tudo é escuro. Finalmente, quase todos alcançam a 5ª fase, que consiste em aceitação, a disponibilidade de se encontrar com a morte. Uma vez em casa, os passos que Kubler-Ross descreveu se tornaram familiares para Dave. Até que ele reconheceu a relação com os campos de atuação dos 5 exercícios básicos. O exercício do controle do pensamento ajuda a passar pela provação da contestação, que justamente tem a ver com os pensamentos. Assim, também o exercício da vontade auxilia o paciente a direcionar para bons caminhos a raiva diante do próprio desamparo em relação à sua doença. O exercício do sentir previne o não cair em ilusões na negociação. O exercício da positividade cria a força para acender a luz interior na fase da depressão. A imparcialidade cuida para que a aceitação atingida, que muitas vezes se perde, recupere-se a cada momento. Conexão entre os 5 estágios do processo de morte e os 5 exercícios básicos é de grande evidência. A origem na mesma esfera, eles descendem de uma mesma realidade.
Eles mostram uma lei que deve estar oculta no ser. Oz demonstra que os diferentes estágios são vivenciados sempre na ordem descrita, onde pode ocorrer um retrocesso para um estágio anterior, mas nunca se salta um estágio. Quem aprende a viver com a consciência da aproximação da morte, está a se transformar interiormente, passo a passo, pelo destino. Nos exercícios básicos, tomamos na essência o mesmo caminho, mas agora por iniciativa própria, através de atividades ativamente a habitar de forma nova as outras regiões em nosso ser. Obrigado. Alguma questão que chama atenção, né, nesse texto que nós vimos aqui? É interessante que a Patrícia hoje não está aqui, né? A Patrícia, ela, na escola, ela fez a biografia da Elizabeth Kubler-Ross. Ela nos apresentou a biografia da Elizabeth Kubler-Ross, né? E é uma biografia bastante interessante também. E ela também era conhecida como a doutora da morte, né? Porque ela se interessou pelos pacientes em estágios terminais. E ela fez todo um estudo, né? E um trabalho também bastante intenso, porque na medicina clássica, né, não se ocupa tanto com isso, né? O médico quer salvar o paciente, ele não quer se confrontar com a morte, né? E ela trouxe esses 5 estágios, que são bem interessantes, que todo paciente passa, né, no processo de morte, principalmente quando tem um diagnóstico, né? Não é uma morte morrida, né? É uma morte com um diagnóstico mais severo, em que, como ela diz, a pessoa pode até voltar para um espaço atrás, né, para um passo atrás, mas nunca saltar espaços. E sempre tem essa característica, né? De primeiro você não aceita, depois você tem raiva, depois você tenta barganhar, né? Fazer uma negociação com Deus, né? Depois é um período de depressão e, finalmente, um período de aceitação, que não é uma aceitação necessariamente assim, desesperada, do tipo, ai, não tem mais jeito, então é isso mesmo, mas é uma possibilidade de aprendizado. E ele, então, faz essa correlação interessante entre os exercícios, né? Esses exercícios básicos que nós aprendemos aqui, e com os quais a gente pode não só facilitar, né? Ele aqui até fala para uma pessoa que tem uma doença, se faz os exercícios, como ele melhora, mas, na realidade, esses exercícios são aplicados na vida de uma forma bastante prática, né? É como que eu vejo exatamente, que eu penso adequadamente sobre as questões, como que eu ajo com relação a elas, a questão do sentimento que eu posso atuar, a positividade, né, a imparcialidade. Então, se eu trago esses exercícios para a vida, e eu ouvi eu não pude estar presente com vocês nos 2 últimos, né? Mas eu ouvi a gravação e realmente vocês já conversaram sobre isso aqui, né? Como que isso levado na vida, como torna a vida mais prática, mais tranquila também. Não sei se mais alguém tem alguma observação. Se não temos nenhuma colocação, acho que podemos então dar um passo, né? Marta, você pode continuar, por favor? Conexão com as partes do ser. Rudolf Steiner indicou a uma das primeiras autoras Waldorf, Nora Steinborn Baditz, em uma curta caracterização, qual a relação ou conexão dos exercícios básicos com a construção interior do ser humano. Através desses exercícios, o ser humano constrói um caminho, de certa forma, um corredor em si mesmo. Rudolf Steiner coloca o exercício do pensar relacionado ao uso do corpo físico. Ele quer dizer o seguinte: objetos, por assim dizer, se disponibilizam para os exercícios do pensar. Através da observação física, surge a atividade do pensar. Essa nos leva finalmente à ideia, que é o fundamento, base do objeto. O objeto é a incorporação física da ideia. O exercício da vontade leva à conscientização do corpo etérico.
O corpo etérico é o portador dos processos vitais que se desenrolam no tempo. Com a ajuda do corpo etérico, desenvolve-se o eu e a consciência do tempo. Assim, nossa memória é uma função do corpo etérico. No exercício da vontade, o aprendizado, com o passar do tempo, desempenha um papel essencial. O exercício do sentir trata-se de aprender a conhecer o corpo astral. Esse corpo astral ou corpo anímico tem aspectos. Na descrição do exercício do sentir, eu usei a imagem de um jardim com plantas e com a mesma lógica, poder-se-ia usar a imagem de um jardim zoológico. Devemos conhecer todos os animais dentro de nós para dessa forma poder domá-los. Com a raposa na história de Antoine de Saint-Exupéry. No exercício da positividade, o quarto da série, deve-se, por assim dizer, tornar-se valente. O esforço necessário para visualizar as coisas numa luz positiva torna-se possível pelo fato do ser humano ser um indivíduo, ser um eu. O vivenciar do eu é uma característica que Rudolf Steiner traz nesse exercício. Com a descoberta de um novo ponto de vista, uma nova luz aparece na escuridão. A partir desse momento, tomamos o leme em nossas mãos. Tornamo-nos capitães do barco do pensar, do sentir e do querer. Com o exercitar da imparcialidade, seguimos um passo mais adiante. Esse é o exercício mais difícil. O doutor fornece para isso, como característica, a preparação para a personalidade espiritual. Imparcialidade é aprender a viver com o que a vida lhe apresenta. A vida na Terra não é determinada somente pelo seu eu comum. O mundo também tem uma contribuição ativa no destino de sua biografia. O fato de tomar consciência disso é o início da consciência do karma. Uma parte do nosso ser nos vem de encontro a partir do mundo, nos aguarda para ser por nós encontrada. No livro Teosofia, Rudolf Steiner menciona a região no mundo espiritual onde nós nos tornamos conscientes do nosso karma, como a região da personalidade espiritual. Da mesma forma, como a aceitação nos possibilita a passagem pelo portal da morte, assim a imparcialidade abre o portal pelo qual o mundo espiritual pode ser vivenciado mesmo durante a vida na Terra. Pela personalidade espiritual ou pelo eu superior, esse espírito objetivo entra na nossa consciência. No desenrolar da evolução, surgiram cada vez mais novas camadas no ser da pessoa humana. Os exercícios básicos direcionam-se para o ser humano com sua constituição atual. Com o sexto ou último exercício, a força que leva as diferentes partes do ser humano a um conjunto harmonioso é mobilizada. Com isso, é desenvolvido simultaneamente um órgão através do qual pode-se observar e encontrar o mundo de uma nova maneira. Então, qual o desafio aqui, né? O que vocês acham? Que nós não chegamos prontos, temos que... Esse é o primeiro de todos, né? que o caminho é árduo. É. Até interessante agora perguntar para vocês, né, que já leram até aqui, qual é o exercício que, bom, para cada um isso é diferente, mas qual que é o maior, mais desafiador, vocês acham? E aí, é lógico, isso é bem individual, mas é interessante pensarmos sobre isso. Se vocês quiserem, né, trocar, falar um pouco sobre isso, qual vocês consideram como o exercício mais difícil, o mais desafiador, né? Ronaldo, E por aí? incrível que pareça, para mim o mais desafiador foi o primeiro. E, Prestar tanta atenção numa coisa exterior.
Uhum. Para mim foi o mais difícil. Sim. É interessante porque aqui ele vai relacionando com o corpo, né? Na realidade, ele pega Uhum. os exercícios com os 4 elementos básicos, né? A gente poderia falar do ser humano, que seria o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e eu. E depois ele fala desse outro, que é o da personalidade espiritual, que depois a gente pode explicar um pouquinho, mas deixa eu ouvir outras pessoas também. Você quer falar mais alguma coisa sobre a dificuldade, Emília? Não? Tudo bem. Para mais alguém? Tem algum que seja mais desafiador? Sandra, você está sem som. Doutor Ronaldo, o exercício mais desafiador atualmente é a positividade, né? Uhum. A luz do que ele fala aqui, né? A luz positiva torna-se possível pelo fato do ser humano ser um indivíduo, ser um eu, né? Uhum. Então, atualmente esse exercício para mim é o mais desafiador. Uhum. Pensando nesse aspecto de que ele é vinculado ao eu, e hoje em dia nós vivemos uma situação de um constante ataque à individualidade, né? Então, também exercer a positividade, mesmo que o mundo externo tenha essa possibilidade, né, ou do mundo externo venha esses ataques constantes à individualidade, você procurar desenvolver a positividade é também um exercício de fortalecimento desse eu, né? Então, é bem interessante. Obrigado aí, Sandra, pela colocação. Mais alguém gostaria de comentar? Bom, deixa eu então comentar aqui sobre essa personalidade espiritual, né? O Steiner, ele fala que, dentro dessa visão da cosmogonia, né, da cosmogênese, nós fomos recebendo o germe do corpo astral, do corpo físico primeiro, do corpo etérico, do corpo astral, do eu, e esse eu, ele aparece nessa evolução exatamente nesse planeta Terra, né? Mas nós vamos ter futuras encarnações da Terra, digamos assim, outros estágios evolutivos, onde o ser humano vai, através do eu, trabalhando os corpos que ele foi recebendo. Então, o trabalho sobre o corpo astral vai gerar a personalidade espiritual. O trabalho sobre o corpo etérico, isso numa outra etapa da Terra, seria o espírito vital. E o trabalho sobre o corpo físico, do eu sobre o corpo físico, seria o homem-espírito. Mas a próxima etapa é a personalidade espiritual, que é o trabalho, então, do eu sobre o corpo astral. Isso nós já tentamos fazer na Terra, quando nós procuramos controlar nossas paixões, nossos instintos, que é um processo biográfico natural, né? Uma pessoa que evolui tranquilamente na sua biografia, né? De uma forma adequada, ele vai, nos limites do que o ser humano consegue hoje em dia, ele vai trabalhando seus impulsos, seus desejos, né? Depois seria um trabalho sobre o corpo etérico, que é mais difícil, porque ele é mais interno, e a parte mais resistente é o nosso corpo físico. Então, nós, em vida, podemos trabalhar isso, né, de alguma forma. Eu vejo que hoje o trabalho no corpo físico tem muito nesses processos fitoterápicos, nesses exercícios que você faz para transformar, não transformar o corpo, mas assim, para cuidar deste corpo, mas isso seria, do que eu entendo, bem um princípio, né, do que vai vir no futuro. Mas aqui ele cita daquilo que é mais próximo, né? Que é o exercício final, o exercício da imparcialidade, que você vai trabalhar, então, nessa personalidade espiritual, vindo depois o sexto exercício, que é uma busca de equilíbrio de todos, e equilibrando, então, toda essa estrutura. Então, é interessante esse aspecto de que não são apenas exercícios de autodesenvolvimento, eles também, no sentido assim de como eu me posiciono na vida, como eu vejo a vida de uma forma diferente, ele até termina o capítulo assim, mas nós também estamos atuando positivamente sobre essa estrutura do ser humano, né? Corpo físico, corpo etérico, corpo astral, eu chegando até a personalidade espiritual. Marta, você levantou a mão? Levantei. Me surgiu
uma dúvida quando você falou desse processo onde o eu tenta controlar o nosso corpo astral, né? Uhum. Aí, se for considerar o nosso planeta, a localização regional, né? Então, assim, os latinos têm uma reação diante das coisas muito mais exacerbada do que certos povos, né? As pessoas, por exemplo, os suíços, até os franceses, os ingleses. Então, quer dizer, essa tem dessa evolução, de onde cada um vai nascer, não sei, me veio essa dúvida se existe essa correlação. O Steiner tem um livro que chama-se Missão da Alma dos Povos, onde ele vai fazendo uma análise dos diferentes, com a ajuda das hierarquias superiores, nós vamos criando os diferentes povos, foram criados diferentes povos, né? E, naturalmente, cada povo tem um nível de desenvolvimento e a gente observa isso na prática, né? Na prática, quando você vai, por exemplo, para um país mais desenvolvido, existe, em princípio, como uma imagem desse povo, um cuidado maior com a vida humana, um cuidado maior com o idoso. Mas isso não significa que individualmente você vai encontrar isso, né? Você pode estar num país considerado de primeiro mundo e encontrar indivíduos que têm uma postura bastante antiética, uma postura bastante inadequada, assim como ao contrário também, dentro dessa visão geral, que os países de terceiro mundo são países ainda em desenvolvimento, não apenas econômico, mas nas questões de higiene, sociais, e você encontra pessoas que têm uma visão muito avançada, né? Então, isso faz parte realmente da tarefa kármica, você encarnar naquele povo, naquela região, né? Porque tem os desafios naturais de cada situação, mas sempre a missão principal é consigo mesmo, né? Então, independente do local onde você esteja, e independente da cultura que realmente ajuda, né, na construção dessa personalidade, mas o mais importante é o que vem de dentro. E aí o importante é esse aspecto, levando em consideração o que você diz, que eu concordo, existem mesmo diferenças, mas não é dizer que, então se você está nesse povo, você não teria condições de fazer uma evolução, ou estaria mais atrás, mas na realidade é a possibilidade individual de trabalhar com esses conceitos. Não sei se era bem isso que você falou, Marta, era essa a ideia? Sim, era isso. Uhum. Obrigada. Obrigado. Mais alguma observação? O que você fala é interessante, né? Nós temos aqui a Maria, né? Que mora hoje na Alemanha, né? Tem a Randa, que veio do Egito. Então, talvez a gente vê que tem várias possibilidades, né? E não sei se alguma delas quer comentar alguma coisa. Fique à vontade se quiserem comentar. Mas tem esse aspecto das diferentes culturas. Mas o caminho humano, ele é o mesmo, né? O caminho de desenvolvimento é o mesmo. A minha dúvida foi porque, assim, é tão diferente, né, o modo de reagir às diferentes situações, né? E aí Uhum. tem todo um astral ali se manifestando. É interessante que você fala, realmente existe uma fleuma inglesa, por exemplo, né? Você pensa assim, o jeito do inglês se posicionar, mas aí dentro dessa imagem da fleuma inglesa, existe um indivíduo que ele pode ser colérico, ele pode ser fleumático, ele pode ser, né, sanguíneo, ou ter muita influência de Marte, ou ser libriano, tudo isso é que compõe, né, uma estrutura. Por isso que nós somos, né, somos seres sociais. Então, quando nós estamos numa determinada comunidade, evidentemente nós estamos numa inter-relação com aquilo que foi ocupado, com aquilo que foi conseguido por aquela comunidade. Mas lá no fundo, né,
existe essa personalidade. Então, isso é uma história bastante interessante, né? Quando a gente pensa assim, por que que muitas pessoas saem da Europa, que é considerado o ápice, e vêm fazer turismo sexual no Brasil? Isso, na realidade, tem a ver com a personalidade interior, né? Não é a sua cultura. Porque se fosse só a cultura, independente do lugar que ele for, ele vai ter uma possibilidade, vai ter o mesmo comportamento. Mas algumas pessoas, dentro dessa imagem de uma sociedade mais evoluída, quando estão livres da pressão da sua sociedade, estão em outros locais, deixam com que esse corpo astral atue mais livremente, sem a atuação do eu. Então você vê que realmente no fundo é a individualidade, ela é que determina, né? Mais alguma observação? Se não, podemos seguir. Motivos para a escolarização. Até pouco antes da nossa era atual, o costume era de pessoas serem escolhidas para um caminho de escolarização iniciático. Elas eram levadas para uma escola de iniciação com base na hereditariedade, nascido como nobre, ou dotado de talentos específicos. Hoje em dia, a decisão de se seguir um caminho de desenvolvimento interior é uma decisão pessoal que se toma em liberdade. Na palavra iniciativa se esconde o segredo da situação moderna. Você mesmo faz o início. No caminho de escolarização, cada obrigação vinda de fora provocaria um enfraquecimento da instância que inicia e mantém o processo de mudança. Essa instância é o eu, o cerne do ser humano. Na vontade de seguir um caminho de escolarização, pode-se ter como base vários motivos. Eu quero tratar brevemente de 3 deles. Atualmente, É, antes da gente entrar nesse, né, nesse aspecto, que agora ele vai falar dos três, é interessante só chamar esse atenção, porque eu acho que corrobora com o que nós estávamos conversando, né? Então, antigamente existiam centros de mistérios, onde pessoas eram escolhidas para estar neste caminho. E principalmente porque nesses locais eram procuradas pessoas que tinham talentos específicos para cumprir essa tarefa, né? Então, eram pessoas que se recolhiam, se afastavam do mundo externo, né, das tentações, e faziam um longo caminho interior. E no processo evolutivo, e a antroposofia tem uma visão bem específica sobre isso, o caminho de desenvolvimento é feito individualmente, não mais em centros de mistérios afastados, mas na plenitude da vida, né? Você fazendo a sua atividade, seja ela qual for, da mais simples, do ponto de vista social, até a mais complexa, qualquer ser humano pode fazer esse caminho e baseado nessa instância, como ele termina o segundo parágrafo aqui, a instância do eu, que é o cerne humano. E esse processo de escolarização, né, até interessante esse termo, escolarização, né, que é como ele traz aqui como iniciático, é um aprendizado, ele fala esse caminho aqui. No caminho da escolarização, cada obrigação vinda de fora provocaria um enfraquecimento da instância que inicia, daí a palavra iniciação, e mantém o processo de mudança. Então, acho que aqui ele está nos chamando a atenção que o fato de você escolher um caminho, né, que você inicia, a partir da sua própria força de vontade, a partir da sua autonomia, da sua liberdade, não quer dizer que seria fácil, porque de fora vão vir uma série de situações que vão tentar enfraquecer este caminho. Por isso que antigamente era mais fácil você se retirar, né? Você se retirava das tentações, se retirava de todas as questões, estava protegido. Para o homem moderno, nós precisamos estar atuando, né? Nós precisamos estar na vida prática, né? Era isso que eu queria trazer. Se alguém quiser fazer algum comentário.
Sim, Maria Emília? Só uma dúvida, Ronaldo. Quando está falando aqui de escolarização, está falando de adquirir conhecimentos formais ou está falando de alguma coisa de iniciação mesmo, geral? Espiritualização, conhecimentos formais, aquela coisa toda. Nesse aspecto que o livro comenta aqui, a escolarização é um caminho de iniciação. Mas parte do princípio da escola, né? Quando a gente fala, por que eu vou na escola? Eu vou na escola para aprender, né? E os caminhos iniciáticos anteriores eram em escolas de mistérios, né? Por isso, centros de mistérios. E, evidentemente, também é uma coisa interessante, você falou, independe realmente, como nós falamos, do nível, se a pessoa tem uma atuação no mundo do ponto de vista social muito simples, como, por exemplo, trabalhos mais simples, dentro do sentido, você faz a limpeza do local enquanto você tem o CEO da empresa, né? Mas isso independe, né? O trabalho e a escolarização iniciática independe disso, tá? Mas, com certeza, você falou também da aquisição de conteúdos, né? De conceitos, né? Evidentemente, quanto maior a capacidade conceitual, né? De conhecer as coisas, de buscar compreender as coisas, isso facilita qualquer caminho, seja na vida prática, ou seja numa vida de escolarização, né? E tudo isso depende de si, né? Você às vezes encontra pessoas que você diria, né, do ponto de vista social, nossa, tem uma vida muito simples e são pessoas extremamente cultas. E como isso facilita o processo, né? Me faz lembrar biograficamente, eu cresci numa família que dizia, o saber não ocupa lugar, né? E é realmente quanto mais nós soubermos, mais nós temos condições de olhar a vida e compreender a vida, né? Tudo bem, Maria Emília, era isso? Tudo bom? Marta? Isso me faz também ver o quanto que esse processo todo pode ser lento, né? Uhum. Durante a nossa evolução, não individual, mas como povo, porque Cristo em Jesus foi quem trouxe essa oportunidade de dizer que esse saber não pertencia só àqueles que eram escolhidos para Uhum. que frequentassem as escolas de iniciação, mas que era para todos, né? Sim, Isso há mais de 2000 anos. E as escolas de iniciação não acabaram naquela época. Quer dizer, sim, ainda continuaram, né? E ainda, assim, é um processo bem lento, né? sim, verdade. Tudo bem. Acho que podemos seguir, Marta. Atualmente, muitas pessoas Marta, experimentam aí não tem um título para você aí, Aspiração à Saúde? sim, tem, Tem? Uhum. tem. Porque ele está falando de eh, três motivos, né? Que ele Isso quer é. falar. Então, Uhum. tá certo. O primeiro, a aspiração à saúde. Atualmente, muitas pessoas experimentam agitação e desarmonia em sua alma. O excesso de ações e o ritmo cada vez mais acelerado da vida diária atraem a atenção constantemente para fora. Há cada vez menos momentos onde direcionamos nossa atenção para dentro. Quando experimentamos isso, percebemos o quão difícil é manter-nos temporariamente isolados do mundo e nos concentrarmos em algo diferente. Quando estamos abertos demais, somos jogados de um lado para o outro e à noite não conseguimos nos desligar das impressões diurnas, cuja consequência é a perturbação do sono. Uma outra fonte de perturbação pode estar em nosso mundo do sentir. Pode-se, por exemplo, vivenciar coisas violentas demais e, com isso, perder o equilíbrio. Ou isso ocorre cada vez com mais frequência, bloqueiam-se sentimentos precocemente como medida de proteção para sobreviver. Isso, contudo, tem como consequência viver numa constante tensão na base da consciência. A ansiedade pode estar danificado.
Isso pode se expressar em cansaço, mas também pode ser que não se possa mais ser ativo na alma. A consequência disso é depressão. A situação da nossa alma transparece diretamente no bem-estar do corpo físico, o que no decorrer do último século ficou inicialmente conhecido como medicina psicossomática. Mais tarde, esse fenômeno foi pesquisado com maior profundidade na assim chamada psiconeuroimunologia. O autor francês Jacques Lucéran chega a conclusões idênticas. No seu livro Contra a Poluição do Eu, ele descreve 2 aspectos do interior da pessoa humana. O primeiro aspecto ele chama de ego. O ego é invejoso, quer ser o melhor, quer trazer tudo para si e está continuamente em ação para obter prestígio. O outro aspecto, Lucéran caracteriza como o self. Self é um impulso, um movimento que me dá disponibilidade sobre o meu pensar, sentir e querer. O self não quer que o mundo se aproxime dele, mas se direciona ao mundo para encontrá-lo. O self significa riqueza em meio à pobreza, interesse quando todos à nossa volta se aborrecem, esperança quando tudo parece estar perdido. O ego está direcionado para si mesmo e trabalha a partir de uma falta. O self está direcionado para o mundo e, através dessa relação com o mundo, recebe a sua energia para também se manter criativo em situações difíceis. Lucéran descreve como ele experimentou isso com colegas de forma clara no campo de concentração Buchenwald. Aqueles que extraíam sua energia a partir do self conseguiam definir um objetivo para o futuro e se mantinham muitas vezes com vida. Pessoas que não viam mais futuro e se entregavam sem luta, muitas vezes também regrediam mais rápido fisicamente. Na vida diária, toda pessoa humana carrega ambos os aspectos dentro de si, o aspecto do ego e o do self. Autoenvolvimento é necessário para a autopreservação. É possível, porém, ao lado disso, desenvolver cada vez mais direcionamento para o mundo. Essa aspiração à saúde é um texto bastante interessante, né? Esse daria já dá por si boas discussões aqui, né? Boas conversas. O que vocês podem contribuir com isso? O que vocês acham? Ele cita o Jacques Lucéran, né? Acho que nós já comentamos do Jacques Lucéran aqui, né? Que escreveu aquele livro Memórias de Vida e Luz, uma criança que fica cega, né, por um acidente na escola, aos 8 anos de idade, e desenvolve uma grande capacidade, né, de percepção interna. Por isso que ele pôde, inclusive, durante a Revolução Francesa, a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, ele que chamava as pessoas, né, ele que entrevistava as pessoas que queriam entrar nessa resistência, porque por ser cego ele tinha uma grande capacidade de não usava a visão, né, como ver se a pessoa é de acordo ou não com a tarefa, mas ele usava todos os outros sentidos. E uma vez ele falha e ele então é preso no campo de concentração. E essa experiência que ele cita aqui é a mesma experiência que o Viktor Frankl cita também, né? Que é essa questão do sentido da vida. Então, quando a pessoa encontra um sentido na vida, é, especificamente nessa situação de um campo de concentração, onde tudo é contrário, né? As situações são péssimas, poucas condições de sobrevivência, aqueles que se encontravam e tinham uma meta, tinham um sentido, resistiam melhor. Não eram os mais fortes fisicamente que resistiam, mas aqueles que tinham uma intenção. E principalmente nessa situação de campo de concentração, onde a sobrevivência fica como uma necessidade exacerbada, isso nós temos a sobrevivência no dia a dia, mas aqui é exacerbada, é essa diferença do ego, que é egoísta, e que está sempre procurando uma falta, que ele até comenta aqui, que é bastante interessante,
e o self que vai ao encontro do mundo. Se eu vou ao encontro do mundo, eu estou levando algo de mim e aprendendo do mundo. O ego vai de encontro ao mundo, né? Ele está sempre se batendo com o mundo, buscando algo para si, né? Então, é bem importante essas duas colocações, né? Esse, esse processo de desenvolvimento que é natural. Nós, seres humanos, somos egóicos, então nós temos o nosso espaço, a nossa posição na vida. O egoísmo é quando você puxa para si, né? Então, você tem da possibilidade egóica, você tem a possibilidade de atuar pelo ego, vamos dizer assim, no sentido mais inferior, ou você tem uma possibilidade de ir no sentido mais superior, na intenção de um self, que é aquele que, na realidade, a gente poderia dizer na antropologia, caminhar mais para o nosso eu superior, que é aquele que reconhece que, embora a biografia seja única, nós não estamos sós, né? Nós nos encontramos com outras pessoas e é através desse ir ao encontro do mundo que nós vamos nos construindo também, contribuindo para que outros seres humanos se construam também. Maria Emília? Hoje eu estou falando muito, hein, Ronaldo? É porque eu ia falar de uma coisa e você falou do campo de concentração, me lembrou uma outra coisa. Me lembrou um filme que eu vi lá na década de 80 que chamava Pasqualino Sete Belezas. Não sei se alguém aí já viu esse filme, é um filme italiano. E é justamente de um rapaz que ele era o caçula de 6 irmãs. E ele foi muito mimado. E depois ele acabou no campo de concentração. E como ele estava acostumado a ter tudo para ele fez tudo, gente, tudo que vocês puderem imaginar de mais baixo para sobreviver no campo de concentração. E ele consegue. Quando termina e tudo, ele está vivo. Mas ele fez tanta coisa que quando ele sai, ele fala assim, gostaria de não ter sobrevivido. Sabe? É muito Esse filme é lindo, lindo mesmo. Como Ele vai chama? fazer Como chama o filme? Pasqualino Sete Belezas. Pasqualino Pasqualino Sete Sete Belezas. Belezas. E isso é muito velho, Ronaldo. Isso é daquele tempo que o cinema italiano era forte. Então, esse filme é maravilhoso. Então, se você vê assim, ele começa numa trajetória muito egóica. Eu quero sobreviver. E ele vai fazendo um monte de coisas assim, traindo e coisa. Mas você vê que ele teve uma transformação. Que no final, quando ele sai do campo de concentração, ele não quer mais ter sobrevivido porque ele sabe o que aquilo custou para ele. É muito interessante. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria falar, que eu acho muito preocupante na realidade que a gente vive aqui no Brasil, é essa coisa que ele fala aqui, ó, que vivenciar coisas violentas demais. E com isso, a pessoa bloqueia sentimentos precocemente como medida de proteção para sobreviver. Eu fico pensando nesse momento que a gente vive aqui de muita violência, o que isso pode trazer para a gente? De ter que bloquear um monte de sentimentos para aguentar ir em frente. Como será isso mais tarde, entendeu? Sim. Mas é isso. É bem interessante. Primeiro que eu vi aqui, olha, eu entrei aqui e percebi Pasqualino Sete Belezas, é um filme de 1975. Te falei. E eu não sei se ele existe, aqui não fala se tem no Netflix, eu não sei de onde que é, né? Mas pelo menos assim, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver essa. Talvez tenha no YouTube disponível para Pode ser no assistir, vou YouTube. procurar É porque depois. aqui, pode ser, né? Vale até a pena perceber depois, né? Esse filme. Obrigado pela indicação. Hoje é sábado, é um bom dia para ver cinema em Ó, casa, né? não Então, sei, Ronaldo, porque esse filme é Isso. bem assim, triste, é, entendeu? faz parte, né, da Faz vida, né? parte. Eu E poderia fazer uma contribuição, pode, Ronaldo, Adriano, por favor? por favor. É Aham. porque a Emília falou algo que eu vejo muito no meu trabalho, né? Não sei se todo mundo sabe, eu trabalho com crianças, sou psicopedagoga, psicomotricista, e, meu Deus, como é impressionante, porque a gente tem, eu não vejo TV, eu não tenho TV, então eu tenho até dificuldade de pensar assim, nossa, essa violência que todo mundo fala, porque eu não vejo os noticiários. E a gente ouve muito essas notícias, né? Porque no meu redor, ao meu redor,
eu não tenho violência, assim, não estou sabendo de ninguém que está sofrendo uma situação tão caótica como a gente vê quando tem acesso à TV. E eu percebo isso em mim. Às vezes eu vou almoçar, por exemplo, em algum local, 5 minutos, assim, aquela coisa que você está no restaurante e tem uma TV, e imediatamente eu sou direcionada, eu tenho uma coisa de hipnose com TV, por isso que eu tive que parar de ver, não tenho controle mesmo, me hipnotiza aquilo, e aí você fica escutando, gente, mas não tem um minuto assim que seja uma notícia bacana, que seja, não, é sempre violência, aí você tem várias histórias, né? Mas por isso a minha contribuição vem assim. Eu observo muito as crianças pequenas, crianças de 4, 5 anos, que trazem no desenho somente personagens. É uma coisa tão assim, é tão tocante para mim, porque eu fico pensando, meu Deus, a gente precisa muito sair disso, e não é muito simples, porque às vezes eu trabalho em famílias não antroposóficas, não que estejam num caminho de autodesenvolvimento, de aprendizagem, de aprendizado nessa relação. E as crianças têm mesmo, elas são bombardeadas com essas imagens. Então, uns desenhos muito fortes, sempre com muita violência, sempre com muita briga, né? Desenhos com características físicas de muita briga, de muita. Então, assim, toda vez que vem um desenho, tem um aluno especificamente que vem me chamando muita atenção, porque eu falo, meu Deus, como que eu posso contribuir, né, dentro do meu conhecimento, do meu trabalho, porque é difícil você também interferir no dia a dia da família, nessa coisa da TV, falar que é proibido, não é muito simples, isso é algo bem delicado, mas que de fato a gente vê como que interfere na criança, principalmente, né? Nesse ser que ainda está mais do lado espiritual do que aqui encarnado na Terra, e como que uma visão melhor da natureza, um dia a dia de mais brincar, sem essa influência da TV, poderia ajudá-lo e deixá-lo mais saudável. E aí, agora, olhando isso, pensando nesses exercícios que são para o nosso autodesenvolvimento tão mais profundo, eu me sinto realmente penalizada, talvez, por esse mundo que a gente está com tanta TV, com essas imagens todas. Acho que Ô, era isso. Adriana, mas eu nem estava me referindo à TV, não, viu? Eu fui evangelizadora durante 10 anos, de criança de 9 e 10 anos. Então, eu ficava muito surpresa quando, claro, depois de um certo tempo, criava-se uma intimidade. Aí eles falavam coisas do dia a dia dele. Detalhe, era num bairro bom, não era nenhum fim de mundo, não, classe média para cima. E eu ficava muito preocupada quando eles contavam algumas coisas da vida deles, assim, de falta de presença paterna, falta de presença materna, muitas brigas. E aí, quando a gente conversava, eles falavam assim: ah, mas eu não me importo com isso, não. Ah, isso para mim é indiferente. Claro, na linguagem deles. E isso aqui me tocou muito, porque eu ficava pensando assim: não é possível que isso não toque essa criança. Não é Uhum. possível que isso não mexa com ela. Claro que mexe, mas Concordo com você. ela já está aprendendo a disfarçar para passar por Sim, isso, isso entendeu? mesmo. Isso eu estava falando até dessa violência muito perto mesmo, não assim dessa violência assim fora, não, Sim. violência dentro, porque as pessoas estão muito violentas. Eu digo violentas assim, respondem a tudo muito violentamente. Eu estava vendo um caso hoje aí, acho que em São Paulo, de um pessoal de um condomínio de casas que vive do lado de a Praia Grande, que vive do lado de um condomínio de prédios. E que aí o pessoal dos prédios joga cocô, joga tudo nas casas. E eles, então, estão pensando em reagir jogando coisas no prédio. É um negócio tão. Você vê, dia a dia já de tão estranho. O que vai resolver isso? Um joga cocô no outro, o outro resolve jogar também. E a gente tem visto isso aí, né? É. Então, e aí o que você vê é interessante isso. Ou você, muitas pessoas amortecem o sentimento, né, para poder sobreviver, põe uma venda nos olhos e vem com a desculpa do que todo mundo faz, né? Então, o Liverhood, ele fala no livro Desvendando o Crescimento, né? Ele fala dessa questão das ações do ser humano, né?
nós falamos as ações imorais, você tem as ações morais, em que o eu está presente, positivamente, né? E você tem as ações amorais, quando a pessoa dorme para a sua intenção e faz o que a maioria faz, né? Você falar, eu faço fila dupla porque todo mundo faz. Eu só nego porque todo mundo só nega. Então, teoricamente, eu não tenho uma intenção de fazer o mal, mas você se coloca numa capa, né, de proteção, que é esse processo que é eu fecho o meu sentimento, né, e não me expresso verdadeiramente. Acho que nós já comentamos aqui, na filosofia da liberdade, Steiner fala que realmente o que caracteriza o ser humano é o sentimento, não o pensamento nem a ação. Porque, já comentamos isso aqui, nós podemos falar, vamos pensar juntos, vamos fazer uma coisa juntos, mas eu não posso dizer vamos sentir juntos, porque o sentimento é uma coisa muito pessoal, né? E toda vez que nós abafamos o sentimento, e isso nós vamos nos tornando. Muitas pessoas comentam isso na vida, né? Eu me lembro de uma vez, eu era jovem ainda, e ouvindo uma conversa do meu pai com um amigo, que o filho dele tinha ido para os Estados Unidos e tinha, para sobreviver, tinha arrumado um emprego num local que trabalhava com cadáveres, né? E o menino se chocou no início, porque as pessoas pegavam o cadáver e jogavam de um lado para o outro como se fosse um objeto. E, com o tempo, para sobreviver, ele começou a fazer a mesma coisa, né? Quando ele se deu conta, ele estava fazendo a mesma coisa que ele criticava, né? Então, isso vai contra a imagem de uma saúde mental, uma saúde, né, como ele coloca aqui, como um aspecto da saúde. E como se eu, egoístamente, né, eu quero meu bem-estar, eu apago essas questões, né, eu deixo de ver o que é a realidade para poder sobreviver, se eu me deixo influenciar por todas essas informações que vêm de fora, e, gente, esse livro foi escrito numa época em que não tinha tanta informação sobre as pessoas como nós temos hoje. É a televisão, o Instagram, o WhatsApp, tudo que nós temos hoje é um excesso de informações, e aí você tem que ter uma postura de eu muito presente para poder sobreviver nesse meio, né? E a melhor forma que tem não é fugir, né, como se fazia antigamente. Eu não vou para a montanha para lá meditar e deixar as pessoas se matarem aqui, mas é estar presente naquilo que no meu limite também. A gente tem que olhar também a questão biográfica, né? Todas essas questões que nós estamos falando aqui têm um caráter diferente no jovem, no adulto, no idoso, né? Isso também a gente tem que levar sempre em consideração nesse aspecto. Mas é um caminho interno, né? Diferente da cultura, né? Como a Marta citou aquela hora, independente da cultura, é um caminho interno. 9h30, chegamos aí no tempo, né? Podemos nos preparar para despedir, desejando um bom fim de semana. Vou ver se eu consigo ver o filme hoje, Maria Emília. Vou ver se eu encontro esse filme para ver o Pascualino, né? Eu não conhecia. Bom, feliz Dia das Mães para vocês, né? Amanhã. Obrigado. Parabéns às mães. Obrigada. Obrigada. Feliz Dia das Gratidão. Mães para todas. Ótimo final